O sinistro Projeto Abigail. Esse aterrorizante projeto da Área 51 realmente existiu ou seria uma lenda? Essa história existe realmente na Deep Web, sobre o primeiro projeto ultrasecreto da Área 51, porém o título Projeto Abigail parece ter sido adaptado com o tempo, e existe uma tentativa enorme de descrédito ao fato secreto, evitando colocar a Área 51 em destaque novamente no mundo obviamente. Desde o último trimestre de 2018, uma estranha história sobre a Área 51 vem circulando na internet. Essa história é referente a um suposto projeto chamado, o Projeto Abigail, que teria sido o primeiro projeto dessa instalação militar misteriosa dos Estados Unidos. O objetivo era criar uma espécie de supersoldado, porém as consequências teriam sido nefastas. Em 1943, havia um cientista chamado Albert Wester, que trabalhava para o exército americano em uma base militar secreta da Força Aérea, criada no território denominado Área 51. Albert era obcecado em desenvolver o soldado perfeito, assim como o Capitão América. O cientista solicitou voluntários para o experimento, mas a maioria das pessoas não estava disposta a doar o próprio corpo para o experimento. Além disso, um homem que cedesse ao experimento, deveria ser de total confiança, para evitar que as descobertas caíssem em mãos inimigas, então ele decidiu que a pessoa certa para esse trabalho, seria a sua própria e única filha. Foi aí que o cientista deu início ao famoso e sinistro Projeto Abigail. No entanto, pouco tempo depois de dar início ao experimento, os colegas do cientista o aconselharam a parar. Após as inúmeras drogas e misturas de esteroides, e fórmulas jamais vistas na ciência atual, o rosto de Abigail começou a se deformar, seus dentes começaram a crescer de forma descomunal, seus cabelos começaram a cair, e sua pele começou a ficar enrugada. Abigail havia se tornado uma aberração. Ainda assim, o cientista não desistiu, ele estava disposto a continuar até as últimas consequências, pois sabia que se parasse, Abigail morreria, e ao contrário do que você deve estar pensando, Albert amava a filha. O desespero de Albert. Segundo relatos de alguns funcionários, eles tinham que levar uma grande quantidade de comida para um ser enorme, que ficava enjaulado o dia todo, e que, às vezes, viam Albert passar horas conversando, e até chorando perto da jaula. Abigail havia perdido completamente a razão, ela media quase 3 metros de altura, seus ossos largos conservavam apenas um pouco de pele. Sem sua consciência, agora ela era apenas um animal selvagem. Todas as pessoas envolvidas no experimento alegaram que a operação tinha resultado em um fracasso, mas Albert ainda acreditava que poderia dar certo, e se negava a todo custo a acabar com a vida de Abigail, como a maioria de seus colegas havia sugerido. Algumas fontes encontradas afirmam que a experiência teve a companhia de seres extraterrenos, assim como fórmulas e drogas anabolizantes à base de material alienígena. 2 anos após as experiências, Abigail ficou irreconhecível, então Albert, depressivo e desolado, finalmente desistiu de que aquilo iria realmente dar certo. Ele acabou tirando a própria vida, mas antes disso deixou uma carta para seus colegas, implorando para que salvassem sua filha Abigail, não importa o que custasse. Com Albert morto, o exército não estava disposto a continuar gastando dinheiro tentando fazer Abigail voltar ao normal, mas atenderão ao pedido de Albert. Não a matariam, mas deixariam que a fome fizesse isso de forma natural. Então foi decidido que ninguém jamais comentasse sobre esse assunto mais, e muitos cientistas desaparecerão por divulgar informações sobre o caso. Os funcionários também pararam de levar comida para Abigail, e seus gritos de fome só aumentavam. Em uma noite, os funcionários ouviram gritos e uivos de Abigail. De alguma forma, ela acabou fugindo e matando 2 guardas da Área 51, mas na verdade ela só queria comer, e sua fome estava maior do que nunca nesse dia. Para evitar mais mortes, o governo americano decidiu selar toda a área em que Abigail se encontrava. Os relatos da história apontam que Abigail ainda está na Área 51 em um local subterrâneo, numa espécie de setor de segurança máxima trancada.
O diário de um suposto cientista que trabalhou na Área 51, diz que Abigail recebe apenas visitas de seres altos com aparência não humana, e que o projeto nunca teve um fim.